Fala, mestre! Eu sou o Pedro Moreira, pesquisador de saúde e bem-estar há 4 anos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre frutas. Eu vou te mostrar quais são as frutas que você deve comer se você quer definir o seu abdômen. Muito se fala sobre frutas nesse âmbito da nutrição, alimentação saudável, muito se prega de que você tem que comer frutas para ter uma alimentação saudável. Até já escutei pessoas falando assim: ah, se você tem que comer 3 frutas por dia para ser considerado uma alimentação saudável. Também já escutei de um amigo meu que ele estava querendo fazer uma alimentação, uma dieta só de frutas. Então ele ia se alimentar só de frutas, mais nada. Então a gente sempre escuta falar dessa questão de frutas relacionado à alimentação saudável. E hoje a gente vai discutir, será que realmente as frutas ajudam a definir o abdômen? Quais são as frutas que ajudam? Quais são as frutas que atrapalham? Será que as frutas realmente são saudáveis? Então, hoje, no vídeo de hoje, me acompanha até o final, porque a gente vai destrinchar tudo, exatamente tudo sobre frutas relacionado à definição abdominal, relacionado a um estilo de vida saudável, a uma alimentação saudável, beleza? Então vamos lá, que hoje você vai saber exatamente tudo que você precisa com relação a frutas. E para a gente começar a falar sobre as frutas, vamos voltar um pouco lá atrás, lá na época das cavernas, na época que o ser humano estava começando a evoluir, começando a se desenvolver, na época que o ser humano ainda não tinha plantação, a gente ainda não cultivava alimentos, na época que a gente ainda não tinha criação de animais, a gente não tinha uma sociedade fixa, por exemplo, cidades e tudo mais, a gente não tinha uma comunidade bem desenvolvida, a gente era um ser nômade e a gente vivia espalhado pelo mundo. Isso foi o que moldou os nossos genes. Então os nossos genes, eles estão acostumados a esse estilo de vida. Mais recente que a gente começou a plantar, que a gente começou a criar, que a gente começou a ter alimentos disponíveis, por exemplo, em supermercados, indústria alimentícia e tudo mais. Então os nossos genes, eles estão muito mais preparados para um estilo de vida que foi desenvolvido durante milhões de anos. E como que era esse estilo de vida? Vamos supor que você estava ali, junto com a sua tribo, né, de poucas pessoas, uma tribo nômade. Você acorda de manhã, você não come nada, porque não tem café da manhã, não tem pãozinho, não tem frutinha, não tem geleia, não tem iogurte, não tem nada disso. Você acordou ali na sua tribo, você está querendo comer, a sua família está precisando de comer, e você tem que ir atrás de alimento, na floresta, na natureza. Aí você vai atrás do alimento. Vamos supor que você está no meio da mata ali. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Você acha que existe frutas, existe sacolão, feira, supermercado? Não. Você acha que todo lugar tem um pomar, tem uma fruta ali fácil acesso? Não. As frutas, naquela época, elas eram raras. E além de ser raras, elas eram da época. Não era todo dia tem banana, todo dia tem melancia, todo dia tem uva. Não, existem as frutas da época e as frutas da região. Não é igual a gente tem hoje, disponível ali no sacolão no supermercado, todo tipo de fruta de todos os lugares do mundo, de todas as épocas. Todo ano dá a mesma banana, todo ano, durante todo o ano dá o mesmo morango. Isso você não acha estranho? Então naquela época não tinha disso. Tinha a fruta que era rara de achar, porque não tinha essa disponibilidade. A fruta ela era do local e a fruta era da época. Então existem todos esses fatores. Frutas eram extremamente difíceis de ser encontrados. Quando você achava, você, nossa, que maravilha, uma fruta. E você comia. Por que a fruta ela quer ser comida? Porque você come a semente, depois quando você vai defecar em algum lugar no meio do mato, porque naquela época o ser humano defecava no meio do mato. Então ele ia no meio do mato, aí a semente ela saía daquele lugar que ela estava, ia para outro e poderia crescer uma nova planta. Então era assim que a gente comia frutas naquela época. Agora vamos passar um pouquinho mais para frente, depois que o ser humano começou a criar plantas. Então começou a desenvolver a cultura de plantas. Começou a plantar e tudo mais, aprendeu a plantar. A partir daí, ele pegou essas frutas e começou a plantar. Só que ele percebeu que muitas frutas, elas não tinham uma quantidade grande, elas não tinham o sabor doce. E desde o início que o ser humano começou a plantar até o dia de hoje,
as frutas que eram originais ali da natureza, elas passaram por diversos cruzamentos genéticos. Então você pega uma banana de uma região aqui e uma outra banana da região ali. Essa aqui tem menos semente. Ah, mas essa aqui é mais doce. Então eu vou cruzar essas duas e vou ver se vai nascer uma banana com menos semente e mais doce. Isso durante milhares de anos. Aí pelo menos 10 mil anos que o ser humano já faz isso com as frutas. Então você pega uma banana daqui, uma banana dali e vai cruzando essas frutas. Vai cruzando, vai cruzando, vai cruzando, até que a gente chega hoje nessa banana que você vê na feira, que você vê no supermercado, toda amarela, sem semente nenhuma, extremamente doce, melancia, morango, pêssego, todas as frutas, ameixa, maçã, todas as frutas que você vê hoje no supermercado e na feira, elas sofreram cruzamentos genéticos de mais de 10 mil anos. Eu vou deixar a foto aqui da banana original, como que ela era. Olha como é que ela era quase toda de semente, não é amarela, não tinha doce praticamente nenhum. Olha, eu vou colocar a imagem também da melancia. Olha como é que é a melancia original, com quase nada de parte vermelha, que é aquela parte mais doce, mais suculenta. E agora eu vou te dizer, será que realmente as frutas são tão saudáveis como dizem? Ou será que elas foram modificadas geneticamente, feitos esses cruzamentos, só para satisfazer o nosso paladar? Eu quero que você pense nisso. Será que as frutas, elas têm todas essas propriedades mesmo? Porque a banana original, que era lá da natureza, ela poderia ser riquíssima em nutrientes e tudo mais, mas a fruta que você vê hoje, no sacolão, na feira, no supermercado, essa fruta, ela não é feita, ela não é vendida pela indústria do alimento, até mesmo feira faz parte da indústria do alimento. Essa banana, essa melancia, esse pêssego, ele não está ali para te nutrir. Ele está ali para satisfazer o seu sabor, para satisfazer o seu paladar. Você acha que se um supermercado, se uma feira vender a banana original, do jeito que ela é, sem doce, cheia, lotada de semente, você acha que você vai comprar? Alguém vai comprar essa banana? Sendo que essa primeira banana original da natureza, ela tem muito mais nutrientes, tem muito mais vitaminas, minerais, mas ela não tem o sabor doce, ela está cheia de semente, vai ser muito mais difícil de comer, o sabor vai ser muito pior, entre aspas. Ou você acha que o supermercado, a feira vai vender aquela banana toda amarelada, sem semente, extremamente doce, que vai satisfazer plenamente aí o seu paladar? As frutas hoje, que você vê, que os nutricionistas, que as pessoas que recomendam, falam, não, coma frutas, frutas são muito saudáveis e tudo mais, essas frutas, elas não estão ali para te nutrir, elas estão ali para satisfazer o seu paladar. Agora vamos entrar na questão aí da definição abdominal. E antes eu vou falar um pouco sobre a constituição das frutas. As frutas, essas que eu falei, que elas passaram por diversos cruzamentos genéticos por mais de 10 mil anos, para que ela tivesse menos semente e para que ela tivesse mais sabor doce. Durante todo esse processo, quanto mais sabor doce a fruta tem, mais ela concentra glicose, sacarose e frutose. Essas substâncias, glicose, sacarose e frutose, quando elas são absorvidas pelo nosso corpo, esses são carboidratos. Então, para ser mais claro aqui, frutose, sacarose e glicose são carboidratos. E esses carboidratos, independente se a fonte é de trigo, independente se a fonte é de açúcar de mesa ou das frutas, essas substâncias elas vão ser absorvidas pelo corpo, o seu corpo vai metabolizar essa substância e automaticamente vai fazer você levar a sua insulina. Então quando você come frutas doces, banana, maçã, melancia, abacaxi, uva, essas frutas extremamente doces que o ser humano foi modificando para que elas ficassem com menos sementes e com mais sabor doce, quando o seu corpo absorve essa quantidade de carboidrato, essa quantidade de frutose, de glicose e sacarose, você faz elevar a sua insulina. Você eleva a sua insulina tanto quanto se você estivesse comendo uma pizza, tanto quanto se você estivesse comendo pão, bolo, biscoito, açúcar, não importa. Se você está duvidando, faça o teste. Tem aqueles aparelhos que medem a glicose no sangue, que medem quanto que você está levando essa insulina, que são os aparelhos que as pessoas que têm diabetes utilizam.
Então vai lá, compra na farmácia, come bastante maçã, come bastante uva, come bastante banana, espera um tempo e mede a sua glicose no seu sangue, que você vai ver que, independente se é uma fruta ou se é um pão de queijo, você vai elevar a sua insulina. E o que acontece quando você eleva a sua insulina? Quando você eleva a sua insulina, automaticamente o seu corpo bloqueia a sua queima de gordura. Por que isso acontece? Porque o seu corpo ele vai utilizar ali a glicose como fonte de energia e não mais a sua gordura do corpo estocada. Então, quando o corpo eleva a insulina, automaticamente ele bloqueia a queima de gordura. Ou seja, quando você come frutas, você está bloqueando a sua queima de gordura e também está estimulando o acúmulo de gordura. Entendeu? Porque se você consumir calorias a mais, o seu corpo ele vai estocar. Então é isso que acontece. Você vai elevar a sua insulina, você vai bloquear a queima de gordura e você vai estimular o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Por que a região abdominal é onde concentra mais? É porque ele tem os órgãos. Então essa é a gordura visceral. Resumindo, qualquer fruta doce que você comer, quanto mais o sabor doce for, quanto mais sabor doce, mais glicose, mais sacarose e mais frutose essa fruta tem. E quanto mais glicose, frutose, sacarose, mais carboidrato, mais elevação da insulina. Quanto mais você eleva a sua insulina, mais você bloqueia a sua queima de gordura. Entendido isso, quais são as frutas mais doces? Quais são as frutas que, se você quer eliminar a gordura da barriga, você tem que evitar? Não é que você tem que evitar por questões filosóficas, não. É questão prática, é questão bioquímica do corpo. Você vai consumir uma fruta doce, essa fruta doce ela tem glicose, tem sacarose, tem frutose. Glicose, sacarose e frutose são carboidratos, vai fazer você elevar a sua insulina e quando você eleva a sua insulina, você bloqueia a queima de gordura. Então é uma questão racional. Se você quer perder a sua gordura da barriga, racionalmente você tem que evitar essas frutas de sabor muito doce. E quais são essas frutas de sabor muito doce? Banana, maçã, pêssego, abacaxi, uva. Ou seja, todas as frutas que você vai lá no sacolão, na feira, e come e sente um sabor doce, que teoricamente são as mais gostosas, assim. Por quê? Por que as frutas doces são tão gostosas e nós, seres humanos, fizemos todo esse trabalho de cruzamento de espécies durante 10 mil anos para ter frutas doces? Porque o sabor doce, a glicose, a sacarose, a frutose, quando entra no nosso corpo e faz elevar a insulina, não é só a elevação da insulina que acontece. Todo o sabor doce, por que você acha que todo mundo ama pão, que todo mundo ama colocar açúcar no cafezinho, todo mundo ama um bolo, todo mundo ama brigadeiro? Porque quando você absorve essas substâncias, glicose, sacarose, você faz uma liberação de dopamina no seu cérebro. Dopamina é o neurotransmissor da sensação de prazer, sensação de bem-estar. Todo mundo que fala assim, eu vou curar eu tô me sentindo meio triste, meio mal, vou lá comer um sanduíche, vou lá comer uma pizza, vou comer um bolo. Porque você libera dopamina no seu cérebro e quando você libera dopamina no seu cérebro, você tem uma sensação de bem-estar. Por isso que muitas pessoas acabam entrando em compulsões alimentares, quando tem problemas de relacionamento, quando tem alguma insatisfação pessoal, algum tipo de crise emocional, acaba descontando no alimento, principalmente no carboidrato. Você nunca vê uma pessoa com problema emocional descontando na picanha, descontando no abacate, descontando em ovo, descontando em bacon. Porque esses alimentos, eles dão prazer sim, mas eles não liberam dopamina no cérebro igual os carboidratos liberam. Então, quando as pessoas elas têm desequilíbrios emocionais, elas descontam na comida, elas preferem os carboidratos de forma intuitiva, porque os carboidratos eles fazem liberar dopamina no seu cérebro, que é o hormônio, que é o neurotransmissor do bem-estar. Entendido isso, vamos voltar lá para a questão das frutas. É por isso que todo mundo quer frutas doces, porque as frutas doces liberam dopamina no seu cérebro, que é a sensação de prazer, de bem-estar. Mas se você quer definir o seu abdômen, racionalmente você deve evitar essas frutas muito doces para que você não eleve essa insulina. Porque quando você mantém a sua insulina baixa e controlada, você consegue acessar a gordura do seu corpo para que ela seja utilizada como fonte de energia. Então, quando você evita frutas doces, você mantém a sua insulina baixa e você vai utilizando aquela gordura da pochete, a gordura da barriga, como fonte de energia e essa gordura vai indo embora. Quanto mais você vai utilizando a gordura como fonte de energia, ela vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Agora, vamos falar quais são as frutas que você deve consumir.
já que você quer definir o seu abdômen, já que você quer manter a sua insulina controlada. Mas frutas sim são alimentos legais, é comida de verdade. Por mais que frutas tenham sido modificadas geneticamente, tenham sido feitos cruzamentos genéticos há mais de 10 mil anos, são comidas de verdade. Ela nasce ali do chão, nasce do pé, por mais que não seja tão natural assim, mas são alimentos que são comida de verdade. Então, comida de verdade está dentro da nossa alimentação mestra. A alimentação mestra é comida de verdade. Já que a gente come comida de verdade, frutas fazem parte aí do nosso cardápio, quais são as frutas que a gente deve se alimentar que não vão elevar a nossa insulina? São as frutas que não têm o sabor doce, pois as frutas que não têm o sabor doce, elas têm muito menor quantidade de sacarose, de glicose e de frutose. E agora vamos aí analisar quais são essas frutas. Elas são gostosas, a gente pode comer sim e vão satisfazer. Elas têm nutrientes. Vamos lá. O primeiro exemplo é o abacate. O abacate ele é uma fruta que não tem um sabor doce. O abacate ele tem nutrientes, ele tem minerais, tem vitaminas. Então o abacate é uma ótima opção de fruta para você que quer manter a sua insulina baixa e quer utilizar a gordura do corpo como fonte de energia e definir seu abdômen. Uma outra fruta que você também pode escolher, que você pode utilizar, é o morango. O morango é uma fruta deliciosa e tem um saborzinho um pouco azedo. Então o morango também não tem tanto açúcar como as outras frutas. O maracujá ele já é bastante azedo. Aí já é para quem já tem uma habilidade maior para consumir alimentos mais azedo. Você já tem que ter dado uma limpada no seu paladar, porque a gente está acostumado, a gente está viciado no sabor doce. Esse que é o problema da sociedade moderna, da sociedade ocidental moderna, é o vício pelo sabor doce. Quando você começa a tirar o vício do sabor doce, quando você começa a regular as suas papilas gustativas e começa a experimentar mais novos sabores, em vez de só o sabor doce, você experimenta um sabor azedo, você experimenta um sabor amargo, adstringente. Então existem diversos outros sabores que as suas papilas gustativas elas podem experimentar. Quando você tira essa necessidade de dopamina no seu cérebro, você consegue experimentar novos sabores, novas experiências alimentares. Suas papilas gustativas elas passam a ficar mais inteligentes. Então, quando você for comer um maracujá, quando você for tomar um suco de maracujá, esse sabor muito azedo vai ser um prazer, vai ser uma experiência diferente ali. Outro alimento que também não tem o sabor doce, outra fruta, é o limão. Limão é uma ótima fruta, você espremer ali um limão e colocar um pouco de água e tomar, é uma ótima fruta para você se alimentar também. Outro alimento é amora. Amora também não tem um sabor tão doce, um pouco mais azedo. Outro alimento também, outra fruta também muito boa, que tem bastante vitaminas, fibras, é o coco. Então o coco seco, sabe aquele coco marronzinho que você quebra ele e tem uma carne branca por dentro? É um ótimo alimento. Então você está pensando em lanches da tarde, você pega esse coco seco e come ele. Ele vai te nutrir e ele vai te satisfazer. Você vai se sentir saciado quando você come esse coco, porque você tem que mastigar e ele tem fibras ali. E quanto mais você mastiga, ele tem um saborzinho gostoso. Quando você tem que mastigar muito um alimento, automaticamente você se sacia. Então o coco seco é uma ótima fonte ali de você ter um lanche da tarde, etc. Então, recapitulando, quais são as frutas melhores para você definir o seu abdômen? Antes você tem que entender que nós seres humanos, antigamente, não tínhamos essa disponibilidade de frutas que temos hoje. Aí pegamos e fizemos cruzamentos genéticos e chegamos a essas frutas que tem hoje no supermercado, que tem hoje em sacolão, e elas estão ali, muitas delas, não a favor da sua nutrição, mas a favor a favor de você sentir ali um sabor gostoso, um sabor doce. Mas o sabor doce e o sabor gostoso de uma fruta, ela automaticamente está relacionada a uma quantidade grande de glicose, quantidade grande de sacarose, de frutose, e quando você se alimenta desse carboidrato, vai elevar sua insulina e vai bloquear a queima de gordura. E se você quer definir o seu abdômen de uma forma racional, você tem que consumir frutas que têm um sabor menos doce.
E quais são elas? Abacate, coco, limão, maracujá, morango, framboesa. São alguns exemplos de frutas que não têm um sabor tão doce, não vão elevar a sua insulina, e quando você não eleva a sua insulina, você consegue utilizar a gordura do seu corpo como fonte de energia e assim definir o seu abdômen. Se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais em alimentos, em forma de treinamento, como melhorar a qualidade do seu sono, como fortalecer a sua mentalidade para que você consiga definir o seu abdômen, eu convido você para participar do workshop online e gratuito Revolução do Tanquinho, que vai do dia 13 ao dia 17 de janeiro, onde eu vou te dar ali um passo a passo para você transformar a sua pochete no tom desejado tanquinho. Então, para você participar, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, Workshop Revolução do Tanquinho. Você vai entrar lá no site, você vai colocar seu nome, seu e-mail, fazer a sua inscrição para participar, para você receber no seu e-mail o link dos vídeos aí das aulas. Eu vou dar algumas aulas dando passo a passo para você transformar a sua pochete num tanquinho, beleza? E se você está assistindo esse vídeo no IGTV, eu vou deixar o link lá na descrição do meu perfil, lá na minha bio, vai ter um link lá, Workshop Revolução do Tanquinho. Você clica, coloca seu nome, seu e-mail, faz a sua inscrição e eu aguardo você nesse workshop online gratuito do dia 13 ao dia 17 de janeiro, Revolução do Tanquinho, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.